aos nossos parceiros, ao o Laboratório Genomics do Grupo Fleury, que nos apoia, que nos patrocina. Gostaria de agradecer também a nossa intérprete. Então, lembrando que esta aula terá tradução simultânea, né, do português para o espanhol, mas também podem fazer perguntas que nós teremos também a tradução do espanhol para o português. Lembramos a todos que esta aula ficará gravada, tá? Então, para quem quiser assistir mais tarde, ela fica disponível no nosso site, o www.get.org.br. E hoje nós teremos a presença de uma colega e amiga nossa, que sempre está presente, né, nas nossas reuniões, a gente sempre tem se encontrado pelos congressos, que é a doutora Maria Nirvana da Cruz Formiga, que é médica, titular do Departamento de Oncologia e médica também titular do Departamento de Oncogenética do Hospital AC Camargo Cancer Center, né? Então, a doutora Maria Nirvana, ela tem um longo, né, conhecimento, né, nessa jornada da oncogenética. Então, ela vai trazer aqui hoje para nós a sua experiência e também trazer atualidades, né, da oncogenética, que foi falado, que foi mostrado, que foi comentado na ASCO, né, que é o Congresso da Sociedade Americana de Oncologia Clínica, que é sempre realizada na cidade de Boston, né? Não, de Boston não, de Chicago. 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 E então ela vai nos trazer aqui atualidades, né, os up-to-dates. Então, doutora Maria Nirvana, muito obrigado pela presença, tá? A gente fica muito contente por você estar aqui com a gente hoje, participando da nossa reunião. E eu passo agora a palavra para você, fica à vontade, tá? Nós temos cerca de 50 minutos de apresentação, tá bom? E quem quiser fazer perguntas e comentários é só digitar no chat, tá bom? Que a gente vai aqui interagindo. Muito obrigado, doutora, e a palavra é toda sua. Obrigada, Pablo. Obrigada ao JET pelo convite. Então, nós vamos falar um pouco sobre alguns estudos, né, que abordaram aí os tumores hereditários na última ASCO, né, o último simpósio da Sociedade Americana de Oncologia Clínica, agora no final de maio e junho em 2025, em Chicago. A gente sabe dessa interface, né, dessa intersecção cada vez maior da oncologia com a genética, com a oncogenética, com a parte de hereditariedade, onde antes a gente passava, é, a gente tinha uma necessidade, um conhecimento de entender as síndromes hereditárias de predisposição a câncer no sentido mais de rastreamento, de aconselhamento familiar, identificação de portadores de alto risco, e hoje isso também se mistura um pouco com o conhecimento das terapias-alvos e do que a gente pode é, melhorar no tratamento, né, na oncologia personalizada desses pacientes. Então, muitas dessas alterações que são encontradas, tanto não só apenas alterações somáticas, mas alterações também germinativas, né, associadas a essas síndromes hereditárias, elas são, além de prognósticas em muitos tumores, mas também preditoras de resposta a determinadas terapias. Se a gente, se a gente resumir um pouco da parte da seção de Prevention, Risk Reduction and Genetics da ASCO, eu vou resumir um pouco em estudos que abordam sobre os tumores gastrointestinais hereditários, né, onde a gente vai falar um pouco, né, de alguns estudos que avaliaram a essas síndromes, né, tanto como identificação desses portadores, como rastreamento ou mesmo tratamento desses pacientes. E a gente tem três grandes estudos aqui que abordaram, aí, que foram apresentações orais, né, um que abordou a questão de plataformas digitais para ter um maior acesso para pacientes com câncer coloretal jovem, né, acesso ao teste genético,
e a resposta associada aí ao tipo específico de gene da síndrome de Lynch em determinados nos pacientes portadores e respostas a imunoinibidores de checkpoint, que seria a imunoterapia, que já é aprovada em muitos tumores que tenha instabilidade de microsatélites, seja apenas esporádica ou associada a alterações germinativas nesses genes relacionados à síndrome de Lynch e outras alterações relacionadas e um outro estudo, né, relacionado a síndromes de predisposição a câncer pancreático, onde a gente tem aí um gap muito grande, né, ainda uma falta de estudos com evidência maior para rastreamento, e muito do que a gente tem se baseia em alguns genes que são mais conhecidos de predisposição a câncer de pâncreas e também no histórico familiar. Para câncer de mama, teve algumas atualizações que eu vou chamar a atenção, mas obviamente câncer de mama é um mundo imenso, né? Então, além desses estudos que a gente vai mencionar, tem estudos falando um pouco de risco poligênico, associação de scores de risco poligênico com as variantes germinativas, ou mesmo a população não portadora de alterações de predisposição a câncer, o quanto que isso poderia ajudar a estimar o risco nessas populações. E o que a gente vai falar também, alguns estudos que abordam sobre biópsia líquida, né? Então, biópsia líquida, ou seja, ctDNA para avaliar aí tanto doença residual em pacientes que já tiveram diagnóstico de câncer e detectar uma recidiva precoce, como também alguns estudos que mostram um pouco de como esse poderia ser usada essa metodologia para diagnóstico de câncer em pacientes de alto risco, em acompanhamento, né? E, e por último, a gente fala um pouco, né, também dessa questão do risco da identificação de variantes germinativas num banco, num biobanco, né, de pacientes adultos com câncer, para a gente ver tentar entender também alterações fenotípicas, ou seja, outros tumores que poderiam estar associados a genes já conhecidos de predisposição a câncer, mas que não seriam tão frequentes a associação com determinados tumores. Então, esse estudo de câncer coloretal em paciente jovem, um estudo do grupo do MD Anderson, um estudo do grupo da doutora Nancy Yu, que todo mundo, muitas que trabalham, né, com câncer coloretal hereditário conhece, onde eles avaliaram a acessibilidade, né, dessas plataformas digital em ajudar a identificar esses pacientes, que esses pacientes tenham uma adesão ao aconselhamento genético e à realização do teste genético em pacientes com menos de 50 anos em câncer coloretal. Então, foi um estudo piloto prospectivo que incluiu aí pacientes até 50 anos com câncer coloretal, em que eles tinham necessidade de aconselhamento genético, e foi então proposto para esses pacientes, através de convite digital e vídeo com educação informada, é, é, edu, educando esse paciente ou fazendo o aconselhamento pré-teste. E algum desses pacientes, eles aceitaram fazer esse aconselhamento virtual, né, pré-teste, e muitos desses pacientes discutiram e receberam ou o aconselhamento pré-teste, né, virtual ou presencial, e muitos tiveram um resultado, uma adesão boa, né? Então, de vários pacientes, né, que eles avaliaram aí mais de 300 pacientes com câncer de coloretal jovem, mais de 209 pacientes que foram convidados, porque alguns pacientes que já tinham recebido pré-teste, que já tinham sido referenciados para aconselhamento, ou faziam parte, eram pacientes internacionais, não foram excluídos, mas dos pacientes de interesse, 200 pacientes, 160 se mostraram interessados nessa, nesse aconselhamento, né, virtual, e dos 82 pacientes que conseguiram completar ali e interagir com a plataforma online, 79 conseguiram completar até a realização do teste genético, que dá mais de 90% aí de adesão e realização. E desses pacientes, né, e dos pacientes alguns pacientes, 14, eles
necessitaram eles requereram, né, um aconselhamento genético presencial e desses 10 completaram o teste genético, né? Então, muitos pacientes foi importante para você atingir essa população que 100% deveria ser realizado o teste genético, receber aí o aconselhamento genético e a realização do teste germinativo e cada vez mais a gente tem uma carência, não apenas nos países latinos como o nosso, né, o dos outros colegas que participam do LGET, mas também nos países, nos Estados Unidos ou nos países europeus, onde você tem cada vez mais indicação de testagem germinativa para grande parte dos tumores sólidos, e você não tem ainda uma demanda, né, um número de profissionais habilitados para fazer aconselhamento pré e pós-teste que possa atingir esse número todo de pacientes a serem testados. Então, esse é um resultado que a gente traz como é, um resultado positivo, né, e um resultado em que a gente poderia pensar, obviamente, aqui a gente tem a questão da, a questão do, deixa eu, Essa da, plataforma digital ela é muito interessante, né? Porque ela, na verdade, é como se fosse seria uma uma teleconsulta, né, teleconsulta, né? online, né, abordando esses pacientes com câncer coloretal em idade jovem, ou seja, pessoas que desenvolveram o tumor abaixo dos 50 anos de idade, né, e que merecem, né, um aconselhamento genético e a oportunidade de uma testagem, né? Ou seja, oferecer a eles, né, um teste genético, né? E a gente sabe que isso aí cada vez mais será utilizado na medicina moderna, né? Ainda mais, por exemplo, se a gente pegar um exemplo como o nosso país, que é um país de dimensões continentais, onde a gente sabe que não há serviços de aconselhamento genético, né, e de oncogenética, né, em muitos lugares, né, em muitos estados. Então, eu acho que esse é um exemplo interessante, né, não só para o Brasil, mas para vários países da América Latina, de utilização, né, de uma plataforma digital online na qual você garante uma acessibilidade às pessoas, né, ao serviço de aconselhamento genético e a testagem genética. Então, é um estudo muito interessante, né, de abordagem, né, hoje na era de digital para pacientes com tumores em idade jovens, né? Muito legal esse estudo, viu, doutora Nirvana? A gente teve um outro estudo, ah, eu não coloquei aqui pela questão do tempo, mas tem um outro estudo que abordou também esse aconselhamento genético de forma ou totalmente digital ou totalmente ou híbrida, né? Digital inicialmente por teleconsulta, que é da Universidade da Pensilvânia, e depois por aconselhamento presencial, que foi um estudo que é o E-REACH, né? Eu não coloquei aqui, mas por questões de selecionar mesmo o que a gente vai priorizar, mas é um, deixa eu só compartilhar aqui, é um estudo também que avaliou em quatro braços, né? Se fazia tudo presencial, online e presencial, presencial e online, ou tudo online. E E esse hoje a gente estudo, ainda tem como também oferecer o teste à distância, né? Porque hoje com a sim, coleta, né, em saliva, né? E então hoje você consegue enviar, né, o kit de testagem genética pelo correio, por exemplo, né? E o paciente mesmo coleta em loco, né, na residência dele, a amostra e reposta, né? Envia novamente pelo correio até o laboratório. Então, sim. hoje, essas facilidades, né, são interessantes para a realização de aconselhamento, genético para pessoas que não têm essa oportunidade. Eu acho que a gente esbarra só um pouco na, na questão educacional, né? Eu acho que
os pacientes, assim, claro, dependendo do país, né, do nível educacional, esses pacientes vão aderir ou entender de formas diferentes, né? E outra questão é a parte que uma das barreiras também é o custo, né? Quem que vai arcar com o custo desses aconselhamentos digitais, né? Se for, obviamente, uma consulta mesmo com o médico, a gente tem a questão da cobrança, ou se faz pelo convênio, mas quando é uma questão é, quando é uma questão de um vídeo, ou o paciente vai acessar, tem toda essa questão, eu acho que a gente tem que pensar também que a questão que vai esbarrar um pouco na questão tanto cultural, educacional, como a questão da cobertura aí, né, de quem vai arcar com o custo. Então, seguindo aqui, vocês estão vendo aqui o slide? Não estamos Deixa eu ver aqui, se eu visualizando. fazer aqui de... Então, a gente vai seguir aqui falando dos estudos de síndrome de Lynch, né? A gente vai falar um pouco deixa eu Ah, só... Agora, foi agora? não, tá uma imagem escura, não está aparecendo a apresentação. Acho que Eu vou reiniciar aqui o compartilhamento, mas só para a gente não atrapalhar aí o tempo, o que que a gente tem, né? A síndrome de Lynch, cada vez mais a gente entende que são síndromes que se comportam de formas diferentes a, de acordo com o gene, né, em que o paciente apresenta a alteração, a mutação, e isso a gente vê pelo próprio NCCN ou pelos guidelines, como que você rastreia esses portadores, né? Agora tá tudo ok, Pablo? vamos ver. Você compartilhou? Vamos ver. Eu acho que você tem que colocar em modo de apresentação aí no seu computador, né? Lá na tacinha. E depois Vou compartilhar você. depois, né? Isso. Aí você entra no Zoom e compartilha no Share. Vamos lá aqui. E aí, o que esse estudo, né, ele avaliou, é um estudo, Agora sim. Agora agora está estamos tudo bem. ok com a Isso. imagem? Tá. Então, então, esse estudo, o que que ele avaliou, né? A gente sabe que esses pacientes, eles têm fenótipos diferentes de acordo com qual gene que está alterado, que tem a variante, e esse estudo foi um estudo retrospectivo do Memorial, né, do Centro de Câncer do Memorial nos Estados Unidos, onde eles avaliaram pacientes com tumores sólidos e que tinham recebido pelo menos uma dose de inibidor de checkpoint de imunoterapia para tumores avançados, né? E eles avaliaram nesses pacientes tanto a instabilidade de microsatélites, o score de instabilidade de microsatélites por NGS, como também o status por imunistoquímica das proteínas de reparo no tumor, e fizeram outras análises subsequentes de TMB, né, do Burden Tumor Mutation Burden e do MSI score. E desses pacientes levantados aí nessa análise retrospectiva, eles identificaram mais de 1.600 pacientes com síndrome de Lynch, mas 134 pacientes que estavam recebendo, ou que receberam pelo menos uma dose de anti-PD1, anti-PDL1, ou combinação de inibidores de checkpoint, e avaliaram esses pacientes qual
o gene que tinha alteração germinativa, né, dos 4 genes, e eles acabaram englobando o EpiCAM junto do MSH2. Uma das hipóteses, esses pacientes tinham respostas diferentes, sobrevidas diferentes, de acordo com a variante que eles apresentavam, né, com o gene acometido. Então, eles viram que os pacientes com variantes germinativas em PMS2, que eles tinham uma sobrevida menor com tratamento com a imunoterapia do que os demais pacientes, e eram pacientes que têm uma tendência a ter mais tumores com estabilidades e não instabilidade de microsatélites na análise tumoral e menos perda ali de proteínas de reparo. E eram tumores que tinham TMB baixos, teoricamente, tumores menos responsivos aí à imunoterapia. Então, a gente vê que, apesar de ser uma síndrome, de ser a mesma síndrome, pacientes com variante germinativa no PMS2, eles tinham mais tumores com estabilidade de microsatélites e mais tumores que tinham proficiência dessas proteínas de reparo por imunohistoquímica. Eles avaliaram que a taxa de resposta para esses pacientes, ou seja, não apenas o fato do paciente ter uma síndrome de Lynch e ter um tumor avançado que tem indicação de tratamento com imunoterapia, como colo retal, ou próstata, ou qualquer outro tumor que tenha essa indicação agnóstica, né, de tratamento com anti-PD1, quando está associado à síndrome de Lynch, mas eles viram que mesmo um paciente com a síndrome, os que tiveram maior taxa de resposta, que a gente vê resposta completa, né, complete response, seriam pacientes que, além da variante germinativa, eles tinham também tumores com deficiência das proteínas de reparo e com MSI high pelo score, avaliado por NGS no tumor. E, apesar dessa análise, então, os pacientes com PMS2 germinativo, eles tinham uma associação aí com menor resposta, e talvez, obviamente, é um estudo retrospectivo, não teve um braço controle para pacientes com a mesma alteração tratados com imunoterapia ou com quimioterapia, com terapia padrão não imunoterapia, mas esses pacientes, mesmo os do PMS2 germinativo, quando o tumor tinha um MSI high, eram instáveis, o tumor tinha perda de proteínas, eram tumores que poderiam se beneficiar mais da imunoterapia, né? Então, obviamente, é um estudo que traz mais hipóteses, né, para ser validadas em estudos futuros, estudos em que tenham, talvez, populações de tumores selecionados, o mesmo subtipo, a mesma estadiamento clínico, para a gente entender se realmente essa, essa análise do tumor, das alterações no tumor, elas predizem mesmo uma maior resposta, uma maior sobrevida, a despeito de todos terem a síndrome de Lynch com confirmação molecular. Esse outro estudo que eu mencionei, que é o estudo de rastreamento de câncer de pâncreas em pacientes que têm alterações germinativas em genes que aumentam o risco para câncer de pâncreas, né? Então, esse estudo, ele se baseia na informação de que muitos pacientes, mesmo com variantes em BRCA2 ou variantes em ATM, SHEC2, a gente acaba determinando os guidelines, NCCN, ou mesmo o Colégio Americano aí, de gastroenterologia, o rastreamento de acordo com o histórico familiar, ou seja, se tem aquela variante e um gene que aumenta risco para câncer de pâncreas e eu tenho uma história familiar de câncer de pâncreas, eu vou começar a rastrear aquele paciente com colangiorressonância e ou ultrassom endoscópico a partir dos 50 ou 10 anos antes da idade que teve o primeiro caso, o caso da família. E o que eles mostram nesse estudo, aqui, acho que acabou, deixa eu ver se eu tenho os outros dados, mas o que eles mostram é que esses pacientes com variantes germinativas, se a gente for olhar apenas os pacientes que não tiveram, que tiveram história familiar, a gente vai estar deixando de oferecer o surveillance, o acompanhamento para grande parte desses pacientes. Então, mais de 90% dos pacientes que tiveram
que tiveram câncer de pâncreas e tinham variantes germinativas em genes de predisposição a câncer, se fossem nos basear apenas pela história familiar, esses pacientes deixariam de ser incluídos nesses acompanhamentos, nesse surveillance, no rastreamento para câncer de pâncreas. Mas, obviamente, isso aqui levanta a questão de que não só a história familiar, né? Obviamente, BRCA2 e ATM são genes que têm claro, um risco maior, embora a penetrância não seja como mama ou ovário, mas um risco maior para câncer de pâncreas, e que você deveria incluir esses pacientes em trials de rastreamento, ou mesmo protocolos de rastreamento, mesmo que não tenha história familiar de câncer de pâncreas para aquele portador. E provavelmente isso, aliado à história pessoal, né, o estilo de vida do paciente, que a gente não foi levantado aqui nessa análise, também leva a essa informação de que esse rastreamento deve ser mais estabelecido para portadores de mutações em genes que provavelmente aumentam o risco para câncer de pâncreas. E isso a gente já tem como mudança no NCCN, né? BRCA2 e ATM, eles já colocam para rastrear, mesmo que não tenha histórico familiar. Um outro estudo que eu vou mencionar, e que é um estudo importante e que avaliou essa questão de associação de outros tipos de câncer com genes já conhecidos de predisposição a câncer, se a gente muda o entendimento aí do espectro, isso é uma coisa que cada vez a gente vê mais frequente, né? Com a utilização cada vez maior de painéis multigênicos e não apenas de teste genético, gene direcionado, a gente se depara muitas vezes com tumores que não fazem classicamente parte do fenótipo daquela síndrome, e que a gente deveria pensar que muitos desses genes poderiam ter um espectro tumoral de risco muito maior. Então, esse estudo ele avaliou mais de 160 mil adultos, né, com câncer, e tentou caracterizar o espectro de câncer a partir de genes já conhecidos, né, de moderado e alto risco de predisposição a câncer, e tentou ver também se teria algum fator que poderia prever o desenvolvimento de câncer de um segundo primário nesses pacientes, nos portadores de variantes germinativas. Então, é um teste, eles fizeram aí, a partir de pacientes do Biobanco do Reino Unido, né, mais de 60 mil casos de câncer, e alguns casos de controle também, e validaram com cortes aí do MSK Impact, do TCGA, do consórcio de câncer de ovário, de vários outros estudos grandes e de pacientes com câncer e pacientes controle, e foi feito então um whole genome sequence desses pacientes com uma amplitude, uma profundidade de detecção de variantes bem maior do que no exoma, né? E aí eles usaram alguns critérios aí do ClinGen para considerar se aquela associação tinha significância ou não, se você deveria refutar, né, se você deveria desconsiderar a associação daquele tipo de câncer com aquela alteração germinativa que foi encontrada aí no genoma, no Whole Genome Sequence, e o que eles encontraram foram 110 associações significativas, né, significantes de câncer nesse banco, né, e a gente vê aí para câncer de mama alguns genes que já são conhecidos e se confirmaram aí como de risco para câncer de mama, mas genes como BAP1, RAD51D, LZTR1 e BRIP1, que se mostraram aí como de risco, né, principalmente o BAP1, que com risco de mais de 3 vezes, odds ratio maior que 3, para câncer de mama, e que é um, um gene que normalmente não tem no espectro clássico da síndrome essa associação. E desses associações, né, dos 110, 33 dessas novas associações, elas foram replicadas naquelas outras cortes independentes, né, do consórcio de câncer de ovário, o próprio TCGA, o MSK Impact, e eles viram que para câncer de mama, o BAP1, o LZTR1 e o BRIP1, eles se mantêm como importantes, né, como
e com critérios pelo ClinGen que são fortemente associados ao aumento do risco de câncer de mama, o BRCA2 para câncer de pulmão, que a gente tem muitos estudos mostrando essa associação, mas não se existe rastreamento para câncer de pulmão em portadores de BRCA, de variantes patogênicas em BRCA2, e o câncer de endométrio com BRCA1 e BRCA2, mostrando também essa associação não confirmada previamente, já levantada em vários estudos, mas não confirmada. Então, isso levanta esses questionamentos, né, de que esses novos genes devem ser, talvez, no futuro, incorporados aos painéis onde a gente investiga predisposição a câncer. Muitos pacientes a gente vê na prática atual, né, eu acho que todos que fazemos aconselhamento genético em câncer, e muitos pacientes com painéis para câncer de mama, que fazem esses painéis mais amplos, a gente se depara aí com mutação em LZTR1, e talvez a gente precise entender melhor esse risco e estudos futuros aí, a aplicabilidade de rastreamento para esses pacientes. Com relação às genes que já são conhecidos, né, classicamente BRCA1 e 2, e variantes patogênicas associadas a câncer de mama nesses genes, teve dois estudos que eu acho que são importantes mencionar, embora não traga nenhuma tecnologia diferente, que esse estudo italiano, né, que avaliou a associação entre o tipo de mutação e o resultado em pacientes com câncer de mama jovem. Então, tanto o tipo, se era inserção, se era uma deleção, frame shift, ou a localização em qual exon, né, e a alteração no domínio da proteína, que isso poderia impactar aí na evolução da paciente com câncer de mama. Então, foram mais de 6 mil pacientes, né, foram registradas, mais de 3 mil foram incluídas após a análise dos critérios de exclusão, em 2.000 com BRCA1 e 1.200 com BRCA2, eles viram que alterações que levam a proteína truncada, elas podem, principalmente para a sobrevida global, tanto para BRCA1 e BRCA2, a sobrevida global dessas pacientes parece ser um pouco melhor do que as pacientes que não têm essas alterações, assim como com relação ao o tipo de variante, se mexe na sequência ali do códon, né? As variantes em frame shift, deleção em frame, poderiam também, para o BRCA2, ter associação com uma sobrevida maior, e localizações dos exons, né, que não se mostrou relevantes, né, assim, exon 2, 10, enfim, do BRCA1, exon 10, 11 ou 15 a 26 do BRCA2, mas o que eles chamam a atenção na discussão é realmente que os portadores do BRCA2, talvez para um diagnóstico muito precoce, abaixo de 30 anos, né, o exon 10, eles poderiam aí, teriam uma probabilidade maior de diagnóstico mais precoce, né, não impactaria aí na sobrevida livre de doença ou sobrevida global desses pacientes. Obviamente, como todo estudo retrospectivo, a gente peca aí por falta de dados de tratamento dessas pacientes, a gente não sabe quantas receberam inibidor de PARP, quantas não receberam, e aí a gente tem um pouco de quanto que talvez esses pacientes, mesmo tendo uma sobrevida, um desfecho do câncer de mama um pouco mais menor, né, mais deficitário, se a gente poderia corrigir, chegar com utilização de inibidores de PARP na terapia dessas pacientes jovens e portadoras de variantes em germinativos BRCA1 e 2. Outro estudo importante, né, então, esse estudo, que foi o estudo italiano, apresentado pela doutora Angela Toss, mostrou principalmente esses insights de que poderia, sim, o tipo de variante ou a localização mudar um pouco o desfecho do tratamento, da evolução do câncer de mama em pacientes jovens. Um outro estudo da Mayo Clinic, né, apresentado na ASCO também, na seção de Prevention, foi esse estudo que avaliou variantes patogênicas em genes de predisposição a câncer, né, e sobrevida também em mulheres com câncer de mama, só que é um estudo maior,
aí da corte de pacientes com câncer de mama, do banco, em que eles avaliaram 5 genes, né? ATM, BRCA1 e BRCA2, CHEK2 e PALB2. Foram mais de 29, 25, 24 mil mulheres, né, que participam desse Careers, que é um consórcio aí de câncer de mama, e pacientes que tinham, eram incluídos que tinham pelo menos 1 ano de follow-up e variantes germinativas em um desses 5 genes, né? E eles avaliaram, eles viram, né, que dessas 20 e poucas mil pacientes, 1.400, né, em torno de 5,8% tinham variantes patogênicas nesses 5 genes aí de predisposição a câncer. E o que eles viram é que para esses pacientes, em termos de se tinham variantes patogênicas nesses 5 genes e se o tumor tinha expressão ou não, né, de receptor de estrógeno, se isso teve impacto na sobrevida desses pacientes. Então, para o ATM e para o CHEK2, pacientes com tumores luminais, ou seja, pacientes com tumores receptores hormonais positivos, ele teve sobrevida semelhante aos pacientes que não eram portadoras de variantes. Mas já para o BRCA1 e BRCA2 e possivelmente para o PALB2, pelo pequeno número de pacientes portadoras com variantes em PALB2 não foi significativo, mas e tumores luminais, mesmo tumores com receptores hormonais positivos, elas tiveram pior sobrevida do que os pacientes não portadores, né? Novamente, a gente falha aqui porque a gente não tem dados do HER2 em muitos pacientes, 40% desses tumores a gente não tem informação sobre o HER2, a gente sabe que o HER2 ele tem uma evolução, um prognóstico pior, e quando a gente trata com terapia anti-HER2, a gente consegue reverter esse pior prognóstico e melhorar a evolução do tumor, e dados também de tratamento, né, do que esses novos tratamentos, quais esses pacientes desse banco do Careers eles receberam, mas fica também uma análise para a gente pensar um pouco de que a evolução pode ser um pouco diferente dos não portadores. E, por último, e não menos importante, né, esse estudo, o Monster Screen Project, né, que é um estudo grande, que avalia aí a questão da doença residual em vários tumores sólidos, né, por um painel de ctDNA, né, ou seja, biópsia líquida para avaliar aí recidiva de tumores em pacientes precocemente, tanto pacientes tratados com quimioterapia neoadjuvantes como pacientes tratados com cirurgia. Então, ele parte do princípio de que esse clearance, né, do DNA circulante tumoral durante o tratamento com quimioterapia neoadjuvante, ele serve como um preditor de resposta patológica completa, e isso a gente tem vários estudos mostrando para câncer de mama e outros tumores, alguns estudos também para câncer coloretal, principalmente câncer de reto, que faz terapia neoadjuvante, pacientes que foram positivos, né, para ctDNA, né, ou seja, que tinham células tumorais positivas em um mês pós-cirurgia, eles demonstram que tem uma pior sobrevida livre de doença, ou seja, tem uma maior taxa de recidiva, são aqueles pacientes que vão recidivar e vão ter pior sobrevida do que os pacientes que têm uma biópsia líquida negativa um mês após a cirurgia. Então, é um estudo grande, né, um estudo com mais de 3 mil pacientes, né, é, e com várias coortes, né, incluídas nesses pacientes. Os pacientes, eles fazem uma coleta baseline, é feito também análise tecidual e é feito o whole genome sequence, não apenas um painel de biópsia líquida. São pacientes que tinham pelo menos estágio clínico 2 de tumores gastrointestinais, hepatobiliares, mamas, ginecológicos, entre outros. E esses pacientes, eles coletavam depois longitudinalmente, né, monitoravam essa doença residual, que eles chamam de MRD, né, Multi-Cancer Residual Disease, através da biópsia líquida. E a gente vê que muitos pacientes, eles tinham a sensibilidade, né, para detecção de células tumorais circulantes foi muito alta, né, por essa metodologia de whole genome sequence, e desses pacientes, de 162 pacientes que tinham sido incluídos até janeiro,
na análise que foi apresentado agora na ASCO, 111 pacientes eles tinham tecido tumoral para fazer o sequenciamento genômico, né? E o que que eles viram é que para os pacientes que fizeram quimioterapia, que tinham indicação de fazer quimioterapia adjuvante, a gente vê que o nível, né, esse clearance do ctDNA é muito importante naqueles pacientes que têm uma resposta patológica completa, diferente dos pacientes que não têm resposta patológica completa. Isso a gente vê aqui nas barras, né, a positividade para os que não têm resposta patológica completa após a quimioterapia ainda é muito alta, e isso se confirma, apesar da amostra que fez quimioterapia neoadjuvante ser pequena, e com relação aos pacientes que foram submetidos a cirurgias, né, um mês após a cirurgia, aqueles pacientes que coletam ali no primeiro mês o ctDNA e vem positivo, são pacientes que vão ter uma sobrevida livre de doença menor, então eles vão recidivar mais e vão ter assim como os pacientes que têm após a quimioterapia, a terapia adjuvante, aqueles pacientes, não aqueles só que fizeram neoadjuvância, mas que receberam químio após a cirurgia e completado o esquema de quimioterapia adjuvante, coletam e ainda são positivos, eles têm uma sobrevida pior. Então, isso traz um pouco da segurança, né, da metodologia em termos de 100% daqueles pacientes que tinham após o mês, eles recorreram, né, e isso surge como uma ideia de que talvez essa metodologia possa ser utilizada para tentar detectar esses tumores, essas recidivas precocemente antes dos exames de imagem, ou até antecipar exames de imagem e poder predizer aí, programar o tratamento subsequente do paciente. É importante levantar aqui a questão de que é uma metodologia cara, obviamente, precisa ser validada, mas traz essa informação de que isso pode ser utilizado como preditor tanto da evolução, como também seleção desses pacientes precocemente para tratamento da recidiva. É uma tecnologia altamente sensível, né? Isso a gente viu, né? Detectar no sangue. E um outro estudo que esse é da empresa Guardian, que é uma empresa que tem testes genéticos, ele avaliou também mas aqui o DNA livre circulante, algumas alterações de metilação, não é um whole genome sequence, para detectar para alguns tumores a detecção precoce de câncer. Também um estudo inicial foi mais um estudo para mostrar que a tecnologia existe, mas que precisa ser validada numa corte maior, prospectiva, né? Então, é tanto que não foi apresentação oral, foi só pôster, mas a gente vê cada vez mais frequente essa, essa utilização de tecnologia de biópsia líquida, de avaliação de DNA livre circulante, o ctDNA, para esses pacientes. Teve um estudo interessante que a gente não que acabou eu não coloquei aqui, mas eu acho que vale a pena para quem tiver acesso às apresentações da ASCO, é um estudo que avaliou em pacientes com síndrome de Lynch e câncer de endométrio, e que vão ser submetidos a cirurgias redutoras de risco para câncer de endométrio, ou pacientes que já têm câncer de endométrio, a pesquisa de DNA tumoral no esfregaço de colo uterino, né, como se fosse o esfregaço do Papa Nicolau, né, ctDNA PAEP, e eles viram que, e pareando com a pesquisa de células tumorais circulantes no sangue, a gente prediz essa resposta, essa detecção de tumor mais precocemente nesse esfregaço do Papa Nicolau do que no sangue. Então, é uma tecnologia que, obviamente, é cara, precisa ser avaliada melhor, mas é uma coisa a se pensar, principalmente nesses pacientes com síndrome de Lynch, até o momento de fazer a cirurgia redutora de risco, que a gente acaba indicando aí com a prole constituída. Então, era isso, Pablo e demais colegas. Eu fico à disposição. O último slide tem o meu e-mail, tem o contato aí para vocês tiverem alguma dúvida, alguma colocação.
Não, obrigado, doutora Nivana. Então, a doutora Nivana trouxe aí algumas atualizações que foram apresentadas, né, no Congresso da Sociedade Americana de Oncologia Clínica, né, a ASCO de 2025, e são pontos bem interessantes, né? Eu vou destacar aqui primeiro o que a gente já conversou, que é o uso, né, de plataformas digitais para a realização de aconselhamento genético. Acho que é uma não, eu não digo mais uma novidade, né? Mas é uma ferramenta que veio para ficar e que cada vez mais a gente utiliza isso no nosso dia a dia, né? Então, e isso pode vir a baratear até, né? Embora a gente fale de custos, né? Mas eu acho que as tecnologias, essas ferramentas tecnológicas, elas ajudam a baratear, né? O custo, né? Da consulta, né? Como, por exemplo, você fazer com que o paciente perca o tempo dele em transporte e tenha também gastos, né? Com combustível e passagens, né, até a clínica. Então, acho, e claro, então, e tá, obviamente, a acessibilidade, né, ao maior número de pessoas possíveis, independente de onde elas estão, né? Eu acho que hoje, com o celular na mão e com uma ferramenta como o WhatsApp, né, de troca de mensagens e de vídeo, você consegue alcançar aí praticamente todas as pessoas, né? Hoje em dia, todos nós temos um aparelho de celular que tem uma conexão e que tem aí um aplicativo de mensagens e de vídeo, né? Então, o acesso é muito fácil, né? Hoje em dia, para a troca de informações. E essas plataformas, então, eu acho que cada vez mais a gente vai utilizar elas no nosso aconselhamento genético. Um outro estudo que chama muita atenção aí também, né, Nirvana, é o uso do DNA circulante, né, tanto para diagnóstico precoce, né, quanto para ver a eficácia do tratamento e fazer o acompanhamento, né, durante o tratamento, seja ele após uma cirurgia, né, ou durante a realização de quimioterapia. Então, acho que esse é um método que você consegue identificar se ainda existe, né, requícios do tumor, né, no paciente, até mesmo antes de qualquer metodologia de imagem, como o que a gente mais utiliza é o PET scan, né, para ver presença de metástase, enfim. Então, acho que o DNA circulante, ele é uma ferramenta também, né, que vai auxiliar tanto em diagnóstico quanto também no acompanhamento dos pacientes em tratamento, tá? E eu acho E, que, desculpa interromper, mas só, e acho que também para esses nossos pacientes com síndromes de predisposição a câncer, né? Eu acho que talvez tem alguns estudos, né, mas ainda muito preliminares para detecção de câncer em pacientes de altíssimo risco, né? Exatamente, diagnóstico precoce sendo utilizado em pacientes de alto risco com síndromes de predisposição hereditária a câncer. E também, ia falando durante o tratamento, também vê resistência a drogas, né? A gente sabe que um dos mecanismos, né, de resistência a quimioterápicos, né, é justamente, primeiro, mutações que vão ocorrendo nas células tumorais que ficaram, né? E também a pesquisa de metilação, né? A metilação que é um evento epigenético, né? São eventos muito importantes e frequentes e que a gente praticamente não estuda isso, né? No DNA, né? Dos nossos pacientes são os eventos epigenéticos e você pode fazer esses estudos também através do DNA circulante para ver mecanismos, por exemplo, de resistência de quimioterápicos ao longo do tratamento, né? Bom, doutora Nirvana, infelizmente o nosso tempo aqui, né, tá se esgotando, então eu vou aqui agradecer muito a presença de você. Eu achei muito interessante e você, então, que é uma frequentadora assídua da ASCO, né? Eu acho que a gente já pode deixar até aqui o convite do ano que vem
pós-ASCO 2026 para você trazer aí mais atualizações aí sobre o papel da genética e da oncogenética dentro da oncologia, que, como você falou muito bem, são A duas cada áreas, vez. são duas áreas né, intricadas, né, e que cada vez mais vão se sobrepor, e eu não tenho também dúvida nenhuma que num futuro não muito distante, a oncologia e a genética vão ser uma coisa só, né? Então, acho que todo diagnóstico, tratamento, rastreamento, vai ser tudo baseado na parte de genética, né? Então, doutora Nirvana, muito obrigado pela sua presença, né? A doutora Maria Nirvana da Cruz Formiga, que é médica titular do Departamento de Oncologia e do Departamento de Oncogenética do Hospital AC Camargo Cancer Center, localizado aqui na cidade de São Paulo. Muito obrigado pela sua presença. Gostaria de agradecer também ao nosso patrocinador, né, o Genesis Genomics, do Grupo Fleury, né, o laboratório que nos apoia aqui para a realização desse evento. Gostaria de agradecer a nossa equipe técnica, a nossa tradutora, e gostaria de deixar registrado que essas aulas elas ficam gravadas tanto em português quanto em espanhol e elas ficam disponíveis, tá? Para que elas possam ser reproduzidas depois. E o site é o www.get.org.br. Então, se vocês não foram lá ainda, vão lá, se registrem, se cadastrem e vocês vão ter acesso a todos os conteúdos de todas as aulas até aqui realizadas. Muito obrigado a todos e até a próxima. Tchau, pessoal. Tchau, até a próxima, pessoal.